Muito boa tarde, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, da Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos de outras igrejas, queremos dar o nosso muito bem-vindo a todos neste dia 15 de março, 15 de abril. Hoje, quinta-feira, 15 de abril, o nosso muito bem-vindo aos queridos irmãos que participam conosco sempre deste culto, alguns esporadicamente, alguns amigos, alguns membros de outras igrejas, alguns pastores, colegas nossos que também nos acompanham, algumas pessoas que entram muito ocasionalmente, não conhecidas, algumas que talvez não pertençam a nenhuma igreja, mas todos são muito bem-vindos. Este ambiente é um lugar de estudo da Palavra de Deus, é um ambiente de oração, é um ambiente de adoração ao Senhor. E você que entra, que participa aqui em nossa sala, você é muito bem-vindo em primeiro lugar e é convidado a adorar a Deus conosco, com alegria, com gratidão, né? E orações súplices ao Senhor. Nós temos muitos motivos para orar e temos sempre o bom alimento da palavra de Deus, que por si mesma é boa, né? Independente do nosso raciocínio, das nossas opiniões, a palavra do Senhor é perfeita e em si mesma ela é eficaz para atendermos em nossas necessidades, quaisquer que sejam as nossas necessidades. Então nós vamos iniciar o nosso encontro orando ao Senhor, agradecendo a bênção de mais uma tarde, né, tarde de alegria, nosso encontro de alegria. Vamos agradecer a Deus por isso. Ó Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos, Senhor, pela bênção de mais um dia que acrescentas à nossa vida. Nós Te agradecemos por esta tarde, por esse encontro do Pão das Três, mais uma edição em que temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, receber os Teus conselhos, rever, mesmo que virtualmente, os nossos queridos irmãos, mas como é gostoso percebê-los aqui conosco, senti-los e lembrar-nos dos seus rostos, suas vozes, as suas atividades na igreja, suas famílias. Quantas lembranças vêm à nossa mente, a imagem ou nome que aparece aqui na nossa tela do celular, e como isso nos traz alegria. Não estamos longe, não. Nós estamos próximos e unidos no mesmo ideal. Bendito seja o Teu nome, Pai, pois é pelo Teu amor que estamos juntos, que andamos juntos, que trabalhamos juntos. Nós Te louvamos agradecidos pela fé mútua que temos na pessoa de Cristo Jesus. Pedimos, Pai, a Tua direção para este nosso Pão das Três, esse nosso encontro, a Tua bênção sobre cada coração, cada mente, conosco nesta sala, e muitas outras pessoas que só podem entrar depois, hoje ou amanhã. Muitos estão trabalhando, impossibilitados de acompanhar-nos nesta hora, mas pedimos-te, ó Deus, que qualquer que seja o horário em que qualquer pessoa também tiver contato com esse encontro, com esse trabalho, com as lições que serão colocadas aqui, nós pedimos que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Agora, Senhor, dirija-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, hoje separamos aqui um texto que aponta para um grande milagre na vida de Pedro. Há alguns dias atrás nós
pensamos aqui sobre a restauração de Pedro. Mas relendo essa passagem, nós observamos um texto assim que nos chamou muito a atenção do nosso coração, que foi esse momento da queda de Pedro. E nós estamos dando ao nosso encontro de hoje o título O Olhar de Jesus. E eu desejo que nós pensemos no olhar de Jesus. Quantas vezes em nossas atitudes, sozinhos, tristes, angustiados, pesarosos, quantas vezes já sentimos o olhar de Jesus em nossa direção? E se já sentimos isto, qual foi a nossa reação? Como foi que nós reagimos ao imaginarmos ou ao sentirmos, de algum modo, o olhar de Jesus em nossa direção? Como foi a última vez que você sentiu Jesus Cristo olhando para você? Essa história de Pedro, que na verdade é a história da queda de Pedro, tem muito a nos ensinar sobre o olhar de Jesus. E desejamos que aquilo que Jesus pensou e disse a Pedro com o seu olhar, nós desejamos que isso seja de bastante instrução para a nossa vida e que nos ajude no trato com as coisas, com as palavras, com os compromissos que assumimos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então procurei também hinos que falassem sobre o olhar. Encontrei um hino no Cantor Cristão, encontrei outro no HCC também, no Hinário para o Culto Cristão. O hino do Cantor Cristão é aquele: a mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. E no estribilho deste hino diz: olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. E o outro hino do HCC, 312, é Seu Maravilhoso Olhar. Também um hino muito bonito, Então eu vou cantar agora a mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. E aí, no final da nossa reflexão, a gente canta o outro hino. São dois hinos um pouco compridos, mas vamos cantá-los assim mesmo. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhar, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Nossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhar, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar.
aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Todos sabemos que o olhar fala bastante, né? Muitas pessoas falam muito e muitas pessoas falam muito claro, né? Com os seus olhares. A nossa geração de vez em quando fala, no nosso tempo, né? Quando o nosso pai dava uma olhada, a gente já sabia. Hoje em dia a gente olha para um filho, olha para um neto, olha para uma criança e não adianta, se você fizer uma cara sisuda, parece que a criança vai ficar sem entender e ela vai dizer assim, o que foi? O que está acontecendo? Aí você não sabe nem o que fazer, nem com o seu olhar, nem o que responder à pergunta de uma criança que fica sem saber por que é que você está olhando. E às vezes você está repreendendo, né? Às vezes você está dizendo, escuta, ei, que negócio é esse? Para, você está aqui. Mas já não se fala tanto com os olhares hoje em dia. Mas o texto de hoje, Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54 e vai até o 62. Texto muito bonito. Aqui o título, né, na Bíblia é Pedro nega a Jesus. Mas o que está nos chamando a atenção agora é o final dessa história. E no final dessa história é Jesus olhando para Pedro. E Pedro desabou a chorar. Então a gente vai ler o texto inteiro. Mas o nosso enfoque vai ser aí nos versos 61 e 62. Mas vamos lá. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Eu acho que seguir de longe já é um indício, né? Um indício de que qualquer coisa a gente perna para que eu te quero, a gente corre. Bem, Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar,
cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu acredito que você e eu já choramos amargamente muitas vezes. Todo ser humano já passou por experiências, aí eu me refiro àquele que já viveu uma boa parte da sua vida, né? Que já trabalha, já trabalhou, já namora, já namorou, já se casou, já criou filhos, ou está, né, vivendo na intermediação de tudo isso, porque aí são situações que nos colocam diante de muitos conflitos, de relações conflituosas, né? E Pedro, após viver alguns anos com Cristo Jesus, não mais que 3, né? Vamos imaginar por aí 3 anos, já estava no fim aí do ministério de Jesus. Pedro já se sentia muito à vontade para dizer algumas coisas para Jesus, para responder rapidamente, né? Além de ser uma característica dele. Além de ser uma característica, ele se sentia à vontade, né, pelo relacionamento natural que já havia entre eles, e ele não escondia de forma nenhuma essa sua característica e se sentindo bem, né? Acho que também, provavelmente, né, ele gozava de uma certa liderança ali no grupo. De vez em quando eles tinham problema, né, em saber quem era a pessoa principal, chegaram a conversar sobre isso, mas foram repreendidos por Cristo Jesus. A verdade é que o relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, pelo tempo que passavam juntos, né, os discípulos já se sentiam à vontade para dizer certas coisas, declarar amor, lealdade absoluta a Cristo Jesus, e Pedro fez isso, né, quando Jesus estava anunciando a sua morte, né, e já preparando os seus discípulos para isso, convém que eu morra e tudo mais. Então, Pedro, um amigão de Jesus: que é isso, mestre? Se você morrer, nós morremos juntos. Eu estou pronto para morrer com você. Vamos para Jerusalém e vamos morrer juntos. Que entusiasmo, né? Que encorajamento. Mas Jesus, que sabia todas as coisas, o nosso querido pastor Jesus, que conhece tão bem o nosso coração, ele é capaz de algumas coisas. Primeiro, ele é capaz de observar que nós somos sinceros quando fazemos algumas promessas. Mas Jesus não perde de vista, né, e nem de sentido, o fato de que nós somos humanos, somos limitados, somos falhos, inclinados ao erro, né, somos infiéis. É parte da natureza humana caída a infidelidade. Por mais que o Evangelho já esteja em nós e nós vivendo essa vida cristã, ainda temos forte influência da velha natureza, do velho homem em nós, tanto para as precipitações como depois para o descumprimento, né, da promessa feita. Jesus tem essa consciência disso, e o conhecimento de tudo isso. Mas ele olha para Pedro entusiasmado, e Jesus diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Bem, eu não sei como Pedro recebeu isso, mas provavelmente no fundo do coração dele, ele tinha mesmo o desejo de ser fiel a Jesus, de lutar contra Jesus. E vocês sabem o que ele fez lá no jardim, né? Quando ele puxa sua espada e fere a orelha do filho de uma autoridade,
E Jesus diz, Pedro, guarda a tua espada, Pedro, agora não é hora. E Jesus cura a orelha daquele moço. Então isso mostra como Pedro, né? Pedro, ele primeiro faz as coisas, primeiro diz as coisas, e depois, e olha lá se ele vai pensar depois no que disse. Bem, mas aí a gente vai aqui direto para os versículos 61 e 62, depois dessas três situações em que pessoas verificam alguns detalhes em Pedro e imaginam, pensam, e na verdade pensam acertadamente, que Pedro era um dos seguidores de Jesus. E Pedro o nega. Mulher, eu não sei quem é esse homem. Depois, ele é abordado por um homem e diz, homem, não sou. E depois mais um outro homem, ele diz, homem, não sei o que dizes. E aí depois que ele fala essa terceira vez, aí Lucas registra no verso 61, virando-se o Senhor. O Senhor está lá acompanhando tudo que vai acontecer, ou pensando em tudo que vai acontecer, mas ele tem domínio de todas as coisas que estão ao seu lado. A agonia da cruz, que ele podia prever e até pressentir, não elimina a sua capacidade de controlar todas as coisas ao seu redor. Então, mesmo em estado de fortíssimo sentimento emocional, Jesus dá conta de tudo. E aí, Pedro nega 3 vezes, o galo canta e Jesus se vira e olha para Pedro. O olhar de Pedro e o olhar de Jesus se cruzam. E aí é desse olhar. Eu lhe encontrei um comentário do Matthew Henry, de vez em quando eu falo dele aqui, porque é um comentarista que eu leio bastante. E aí eu trouxe e separei aqui, está no meu material, ele fala sobre 6 aspectos desse olhar de Pedro. Então, quem vai compartilhar hoje a palavra conosco é Matthew Henry, um teólogo britânico do século XVIII, 1700 e alguma coisa, pastor britânico e conhecido como um homem profundamente humilde, piedoso, erudito, profundo conhecedor, homem de uma mente brilhante. O seu comentário é muito bom, é um comentário devocional. Então, os pensamentos teológicos profundos estão dentro de uma linguagem simples. O pensamento é profundo e ele consegue falar profundamente com simplicidade, de modo que pessoas como eu, que não tenho erudição também, posso compreender e entender, né, os sentidos teológicos que estão por trás da simplicidade com que ele apresenta assuntos complexos. Ele começa dizendo que a queda de Pedro consistiu em negar que conhecia a Cristo e que era seu discípulo. Ele nega 2 coisas. Primeiro, ele nega que não conhecia. E negando que não o conhecia, ele está negando que era discípulo. Você já pensou nisso? Há quanto tempo eu conheço você? Eu não olhei as pessoas todas que estavam aqui, mas leigo fazendo isso é sempre um risco, né? Tomara que eu não saia aqui do... Será que eu vejo aqui muitos nomes? Aqui, ó. Vejo. Fala. Janilson. Cirlei.
Cirlei, Lorival, Lorival, Cleide, Cleide, Marlene Odete, Marlene Odete, fala mais. Nélia, Nélia, Ailton e Amanda, Ailton e Amanda, Bia, Bia, aí, tá bom. Marília. Marília. Ó, há quanto tempo nós nos conhecemos? Agora você fica imaginando que desse tempo todo que a gente se conheceu, a gente já conversou bastante. Então eu tenho aqui ovelhas, ex-ovelhas, e algumas ex-ovelhas nunca deixam de ser ovelhas, né? Acontece isso. Tenho alunos excelentes, né? Amanda Amanda. e Ailton, né? Isso, E Ailton e Amanda. Ailton e Amanda, casal, eita, simpático. Como é bom dar aula para pessoas assim. E aí, nós já conversamos tanto com esses vários nomes que a Rosa mencionou, e tem outros aqui, mas não dá para mencionar todos. Agora imagine você que se alguém, um inimigo seu, tivesse tanta raiva, ódio de você, e quisesse matar você, e para destruir você todinha, quer matar também os seus amigos. E amigos, eu sou seu amigo, né? Eu nunca prometi isso não, mas das nossas conversas, das nossas relações, acho que você acaba entendendo que se em algum lugar você precisar do meu depoimento, de eu dizer que conheço você, eu acho que você acha que eu vou dizer em qualquer lugar do mundo, não, eu conheço, imagina, eu conheço há muitos anos. Ele é membro da igreja, já foi membro da minha outra igreja. Não, passamos 3 anos aí, 4 anos na sala de aula, na faculdade. Eu acho que você espera isso. Agora imagine você, numa situação de risco, aí eu passasse, chegasse e alguém dissesse, escute, você conhece esse sujeito, essa sujeita aqui, e eu vendo que a situação era de perigo, aí eu dissesse, na sua frente, quem é essa pessoa? Não, nunca vi. Foi isso que Pedro fez com Jesus. Mas não pense que Pedro é pior do que você e eu. Ele foi muito melhor do que nós somos. Trabalhe daqui para frente, até o fim da sua vida, trabalhe bastante. E eu tenho certeza que você ou eu, ficaremos muito longe dos serviços que Pedro, com fidelidade, prestou ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Se os homens que se escondem atrás de argumentos como, eu peco, mas Pedro também pecou, porque muitos dizem isso. Mas não é isso que eu quero ouvir de você. Eu quero ouvir de você, ou saber de você, que você se arrepende como Pedro se arrependeu. A questão não é o quanto Pedro pecou, é a profundidade do seu arrependimento. É dessa forma que você se arrepende também? É dessa forma que eu me arrependo? Isso, sim, é importante. Bem, então, Matthew Henry começa a enumerar 6 aspectos do olhar de Jesus. Primeiro, foi um olhar acusador. Jesus se voltou e olhou para Pedro como se estivesse dizendo, Pedro, você não me conhece? Meus irmãos, vocês podem sentir o peso de uma pergunta dessa, feita por um amigo a outro amigo. Você não me conhece? Então, o primeiro aspecto do olhar de Jesus foi um olhar acusador. Segundo, foi um olhar de reprovação. Meus irmãos, Jesus reprova. Pensemos com que aspecto de repreensão Cristo olha para nós. E nós vamos chegar à conclusão de que ele nos reprova e ele é justo quando nos reprova. Um terceiro aspecto foi um olhar de admoestação.
Com um olhar de admoestação, a gente pode imaginar Jesus dizendo mais ou menos assim para Pedro: Pedro, tu que eras o mais disposto a confessar-me como filho de Deus, e que prometeste de modo solene não negar-me jamais. Então, um olhar de admoestação é uma reprovação, mas conduzindo a pessoa à reflexão. Foi um olhar também de compaixão. Pedro, quão caído e devastado estarás se eu não te ajudar? Jesus dizia mais ou menos isso também com o seu olhar. Pedro, quão caído tu estás e quão devastado estarás se eu não te ajudar. Um olhar de compaixão é um olhar que percebe o estado miserável em que o outro se encontra, mas lança uma nota de esperança e de promessa, que apesar de, ele pode e está disposto a ajudar. Então foi um olhar de compaixão. Matthew Henry diz que esse olhar também foi um olhar de mando. Pedro deveria ver e refletir. E talvez o mais belo aspecto que Matthew Henry deixou para último, como número 6, ele diz: foi um olhar significativo, um olhar cheio de significado. Então, o que é que significava na opinião do Matthew? Significava a passagem da graça ao coração de Pedro para capacitá-lo ao arrependimento. O olhar de Jesus. Nós não conseguimos transmitir graça salvadora, graça restauradora com o nosso olhar, embora a gente possa demonstrar compaixão, a gente possa demonstrar altruísmo, compaixão, pena, dó, desejo de ajudar. Mas Jesus, em seu olhar de reprovação, em seu olhar de admoestação, em seu olhar de acusação, ele também transmitia a graça que era capaz de chegar ao coração de Pedro para capacitá-lo ao arrependimento. Que doce olhar, ainda que reprobatório, ainda que acusatório, mas que olhar maravilhoso, o olhar que emite graça, que pode chegar ao coração do pecador caído, dando-lhe condições de arrependimento e de recuperação. Que maravilha, né? A graça divina trabalha na palavra de Deus e, por meio dela, atrasa a mente e faz com que esta chegue à consciência e assim dá à alma o feliz regresso. Pedro estava ali, não muito longe fisicamente, mas naquele momento, a distância em que Pedro se encontrava do seu amigo Jesus era muito grande, era enorme. Mas esse olhar que, entre outras coisas, conduz também graça e faz com que a graça chegue ao coração de Pedro, e essa graça faz uso da palavra para capacitar o Pedro ao arrependimento, então é a graça que pode propiciar à alma de Pedro o doce regresso ao convívio, ao aconchego do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a quem Pedro tanto amava, mas nesse momento, profundamente envergonhado, com seu coração, a sua alma partidos de dor,
dor do arrependimento, de tristeza profunda por negar, por não ter coragem. Não ter coragem, né? Sem a gente viver a experiência, é fácil a gente se sentir corajoso, né? Mas Pedro estava ali sentindo duas coisas. Primeiro, angústia. Ele estava angustiado. Jesus estava ali, indefeso. Os demais discípulos, né, desaparecem. Pedro segue, mas de longe. Na cabeça dele, quantos pensamentos falam? Ah, se eu fosse poderoso. Ah, se eu tivesse um poder miraculoso. Ah, se eu fosse um super-herói, né? Não é a linguagem dos seus dias. Mas, se eu fosse um super-herói. Ele imaginava 1001 forma de poder ajudar o seu amigo e ele se via sem nenhuma delas. Não tinha capacidade nenhuma. Então, seu coração se enche de angústia. Dor. O sentimento dói. O arrependimento dói. Existe a dor na alma, né? A alma ferida, a alma machucada pelo próprio erro do sujeito, do possuidor dela. E Pedro vivia essa angústia terrível. Dor no coração, dor interna. E a outra razão era o perigo. Ao mesmo tempo que ele desejava tanto salvar o seu mestre, mas ele desejava salvar Jesus se pudesse, mas se ao mesmo tempo ele também conservasse a sua própria vida, né? O instinto de sobrevivência. Né? Jesus deixou claro isso. Ele disse, pode ser que um amigo dê a vida, né, pelo seu amigo. Mas quem dará a sua vida, né, por um estranho, por alguém que não conhece? Quem é que faz isso? Só Jesus mesmo que fez. E ali estava Pedro, tão conhecido, tão amigo, que de fato, né, nem ele não entrou naquela possibilidade que Jesus havia dito. Talvez alguém ouse dar a sua vida, morrer em lugar de um amigo. Mas não foi o caso de Pedro, não. Então, com esses olhares, quantos sentimentos, quantas reações fervendo dentro da vida e do coração de Pedro. Ele se sente acusado no olhar de Jesus, é um olhar rápido. Ele se sente reprovado, ele se sente admoestado, ao mesmo tempo ele vê pequenas setas de compaixão do seu mestre, ele conhece o seu mestre, sabe que há possibilidade nisso também, e finalmente um olhar tão rico em significados. Pedro desaba, né? Ele vai aos prantos, mas o olhar de Jesus, com o objetivo de lançar graça, lançou graça no coração dele. Judas também ficou muito triste, sofreu muito depois que ele traiu Jesus, mas não foi alcançado pela graça. De algum modo o coração dele endurecido, né? Ele pensou em dar cabo à sua própria vida. Jesus não olhou também para os seus algozes, ele não disse também assim, Pai, perdoa-os, né? Olhando para eles, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas o olhar de Jesus não causou impacto na vida dos seus algozes, como causou impacto na vida do Pedro. Então, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Meu querido irmão, de vez em quando é bom a gente abrir os olhos da fé e procurar ver o olhar de Jesus que vem em nossa direção. Se nos levar ao pranto, que nos leve ao pranto, a dor, aquela carregada de graça também restauradora, como ele enviou a Pedro. E nos arrependamos, como Pedro se arrependeu e veio a ser
esse discípulo que nós conhecemos. Que tal, nessa tarde, você pensar no doce olhar do nosso Senhor Jesus Cristo? Então eu falei de um outro hino, e a gente vai cantar esse outro hino, que é Seu Maravilhoso Olhar. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar. Esse hino é do HCC 312. Se você quiser acompanhar, se tiver aí como fazer isso, então seria bom para você cantar também, né? Vamos cantar juntos? Eu estou aqui agora eu uso 2 celulares, agora estou bem equipado aqui. Com um eu falo para vocês e com o outro eu vejo as coisas aqui. Tão longe do Senhor, assim eu quis viver, até que eu encontrei Jesus, o seu bondoso olhar. Maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. A última estrofe eu vou cantar no soprano, porque muita gente não pode acompanhar que eu cantei como baixo, né? Em contrição ali voltei à fonte desse amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar.
Muito bem, o maravilhoso olhar de Jesus também nos encontrou. Graças a Deus por isso. Rosa, eu estou com outro aqui também, você pode ficar com o seu, que eu fiz uma cópia aqui para mim. Meus irmãos, nós vamos ao nosso momento de oração. Então, desejo que você participe conosco. Vou trazer aqui os nossos pedidos, muitos já conhecidos, em número alto, porque estamos orando há muito tempo e sempre surgem em nós novas necessidades, né? Recentemente, um motivo que traz projeções de muita alegria, né, para casa. Emanuela Sulino: peço oração pelo meu parto. Será sábado às 7h30. Então, contagem regressiva para Emanuela e Isaac, né? Isaac. Deus abençoe muito, Manuela, que você tenha um bom parto. E parabéns para você e para o Isaac. Que seja uma fonte de alegria na vida de vocês, no lar de vocês, que aos poucos, né, vai se consolidando. A família vai consolidando o casamento, né, o relacionamento conjugal. Eu recebi também, há poucos dias atrás, irmão Isaías Ferreira da Silva ligou para mim pedindo oração pelo irmão dele, irmão em Cristo, mas irmão biológico também, o nosso irmão Isael Ferreira da Silva. Isaías falou para que nós orássemos por ele, nós vamos orar. Ele está sofrendo com o mal de Parkinson, e isso traz, né, sofrimento, porque é uma doença que, do ponto de vista social, traz assim bastante vergonha para algumas pessoas. Algumas se acostumam, outras, e o nosso irmão Isael tem sofrido bastante, então lembremos de orar por ele. Isael Ferreira da Silva foi membro de nossa igreja, integrante daquele quarteto conhecido aqui na região, e foi tesoureiro da nossa igreja. Então oremos por ele. Hospitalizados com Covid e em situação difícil, nós temos aqui Sofia Monteiro, temos o Nanau, meu primo, temos Esther e seu filho Paulo, temos Odila, Regina, o pastor Edevaldo. Eu recebi há umas 2 horas atrás, talvez, ou 3, notícia do pastor Edevaldo, de sua igreja. A igreja tem orado intensamente, tem feito campanha de oração e tem até pedido a outras igrejas para entrar nessa campanha de oração. Bem, a nossa já vem orando por ele há um certo tempo. Ele continua em estado, né, bem delicado, em estado difícil, sedado, entubado. Pastor Itami Neves, pastor Marcos Amado, Judite, João e Camila, Sinho, Beto, José Carlos e a mãe da irmã Nelma. Eu preciso me lembrar do nome da mãe da Nelma, né? Vou acrescentar mais alguns pedidos que vêm aqui, que apareceu. Hoje, dia 15/4, Bete Teixeira pede oração por sua mãe, Dona Hilda, com Covid, e além disso, teve também um AVC. Então, Bete Teixeira pede oração por Dona Hilda. Bete, vamos orar por Dona Hilda também, viu? Vamos incluí-la na nossa oração. Né?
Bete Teixeira. Bete Teixeira é uma ex-ovelha também. A família praticamente inteira foi nossas ovelhas, né? Lá no Campo Limpo. Então tem Bete, tem Alcília, tem Fátima, né? E a própria irmã Hilda, né? A família querida. Vamos orar, viu, Bete? Betinha, vamos orar por sua mãe. Pessoas que estão de quarentena em casa. Jaqueline de Oliveira, suas filhas Lívia e Emi, e graças a Deus, né, que o Leandro, seu esposo, atestou negativamente. Mas a Heloísa, o Gilmar, Elizabeth, Gedro, Lúcia e doutora Maura são nomes pelos quais temos orado aqui. Vamos continuar orando. Pessoas com outros tipos de enfermidade. A nossa irmã Sirlene se recuperando. Opa, Sirlene, graças a Deus, vamos melhorando. João, Isabela, Paulo, Maria Martins, Lídia Barbosa, Marisa, Raimunda, Severina, nossa irmã Tata, o Wilson, nosso palmeirense, Gabriel Santana, Samuel, Vera, Irailda, João Freitas, Ete, Joselito, Arlindo, Andréa Volpe, Abigail Leite. Já estamos aqui em pessoas que estão precisando de fazer cirurgia. Abigail Leite, Jusilene, Alessandra, Luiz Dantas. Oração também por Arlinécio, José, Fábio, Elsomar e Luzenaide. Oremos por vacinas também, para que seja acelerado, e tem até se acelerado, graças a Deus, né? Então, aos poucos, os nossos irmãos idosos e os idosos de modo geral vão sendo alcançados. Oremos pelos profissionais desses serviços essenciais, né? Pessoas em hospitais, mas de vez em quando eu escuto a Jovem Pan, a gente escuta bastante, e eles discutem muito lá que há muitos grupos essenciais que precisavam ser também. O pessoal que trabalha com ônibus, motorista, né, cobrador, quem trabalha no serviço público, no transporte público, na saúde, então, na segurança, é muita gente que trabalha e pelo seu trabalho é obrigada a viver em aglomeração. O metrô, às vezes eu vejo daqui de casa, ele passa ali lotado, né? De manhã saímos para fazer as nossas obrigações, às vezes, e o trânsito está engarrafado. Então, ninguém está em casa porque não pode ficar em casa. As pessoas precisam trabalhar também. Então, oremos pelos profissionais dos serviços essenciais, oremos por nossos missionários, fizemos uma campanha aí por missões mundiais, graças a Deus, muito boa, estamos vivendo aí na última semana, mas já levantamos uma boa oferta, graças a Deus. Oremos por nossos missionários, pastores e missionários, e projetos missionários que a nossa igreja está envolvida. Olha, participe disso. A nossa igreja, nesse período todo de um ano que ela não tem se reunido presencialmente, mas a gente continua ajudando, né, mandando oferta missionária para vários projetos. Eu vou aqui trazer os nomes de alguns. Tá? Nós temos uma missão que é nossa na Ilha do Bororé, e a nossa igreja tem, aquela missão é da igreja. E nós temos um casal, Alexandre e Isabel, que moram lá e são os líderes da igreja e são sustentados por nossa igreja. Mensalmente, a igreja tem que enviar o salário e o fazemos com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação. Mesmo num período em que a igreja, nós temos contribuições, ofertas e dízimos represados. Há muitas pessoas na nossa igreja que não sabem lidar
ou tem medo, muita gente idosa, e são pessoas muito leais nas suas ofertas e nos seus dízimos, mas nesse período tem dificuldade para fazer isso. Então, você quer participar das nossas obras missionárias, né? Quer fazer parte disso? Então, Ilha do Bororé, nós temos uma missão lá em Sergipe, em Aracaju. Ajudamos o pastor Josias Alves de Oliveira, né? É esse por quem oramos recentemente. Ele teve Covid, a esposa também, e a sogra dele é aqui nós chamamos a mãe da Nelma. Nós ajudamos a Igreja Batista no Jardim São Luís, aqui. Nós ajudamos o pastor Jadai em suas missões, na Nicarágua, Costa Rica, América Central, e também ele trabalha no Amazonas. O pastor Adiel, que é missionário no Amazonas, também é nosso missionário. Olha quantas pessoas. O pastor Jefferson, lá em Lages, Santa Catarina. Nós temos o Henrique e a Juliana, missionários em Portugal, da Junta de Missões Mundiais, nossos missionários e membros da nossa igreja. Ajudamos a Marlene Montes de Oca, missionária na Espanha. Ajudamos a Priscila, também missionária. Eu acho que falei em todos, né? Eu acho que falei em todos. Mas vejam quantos projetos missionários a nossa igreja tem se envolvido. E você tem participado disso? Tomara que sim, né? E assim seja. Bem, oremos por isso, tudo, por esse momento em que o mundo passa, geme, grita de dor, de sofrimento, de tristeza, de luto, e oremos por missões. A maior contribuição que podemos dar para o mundo é levar a mensagem do Evangelho. As nossas vozes não serão silenciadas. Falaremos sempre, de um jeito ou de outro, proclamaremos Cristo Jesus como a única esperança para o homem aflito. E cooperamos também, né, contribuindo com o nosso culto online, evitando aglomeração em nossa igreja, cooperando com a saúde pública. Também fazemos isso, e isto é dever cristão. É dentro do entendimento que nós, pastores da vila, nossa igreja, e muitas igrejas e muitos pastores também assim pensam. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nosso amado Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Como nós nos alegramos ao saber que o olhar de Cristo Jesus nos encontra. O seu olhar de orientação, seu olhar de admoestação, seu olhar de reprovação muitas vezes, mas sobretudo o seu olhar de compaixão, que emite graça, capaz de conduzir o nosso coração, a nossa alma, ao arrependimento e à volta graciosa aos teus caminhos, à comunhão com o Senhor, com o nosso Pai Celestial, que só o Senhor Jesus pode promover isso. Bendito seja o teu nome por tantas vidas salvas, arrependidas, transformadas, tocadas por este olhar salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Rogamos também bênçãos de saúde para os que estão sedados, entubados, inconscientes, recebendo tratamento intensivo nos hospitais, alguns em situação crítica, em situação difícil, correndo risco de morte. Pedimos a tua intervenção, a tua bênção e o teu cuidado sobre cada uma dessas pessoas. Também as que estão se tratando em casa, Senhor, que o Senhor lhes aumente a resistência, a força do seu corpo para ajudar também os remédios, que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, os que trabalham no serviço social,
os que trabalham em segurança, os que trabalham no transporte, ó Deus, e em qualquer área em que esse risco se intensifique, nós pedimos a tua proteção, Senhor. Tem misericórdia e abençoa todo o trabalho de vacinação para que todos sejam alcançados o mais breve possível, que haja vacina para todos. Muito obrigado por tantos conhecidos nossos, parentes, amigos e desconhecidos, todos aqueles que já têm sido alcançados e assim recebe essa ajuda adicional da vacina para diminuir a intensidade, a letalidade desse vírus. Obrigado, Pai, por esse encontro. Abençoa a todos nós, abençoa nossos projetos missionários, os nossos missionários, dá-nos sempre condições e amor para contribuir com o sustento e a manutenção desses trabalhos. Abençoa a nossa igreja, os pastores, toda a liderança, que todos nós, Senhor, cresçamos em Cristo Jesus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos em Cristo, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Pão das Três. Amanhã estaremos de volta aqui na página do Facebook com o pastor Júnior, trazendo mais uma edição do Pão das Três. Sábado teremos novamente com o pastor Márcio e vá agendando aí, vá aguardando. Nesse sábado teremos um programa especial do departamento infantil da nossa igreja. Olha, é um programa muito bom, viu? Ele saiu numa edição muito boa. Recomendamos que você agende, prepare os seus filhinhos para acompanhar esse belíssimo trabalho no sábado. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.